Oiê, Estúdios Brownie no ar, com mais um episódio para você, começando nossa terceira temporada. Estamos muito felizes que a gente conseguiu sair do zero, né? E já estamos na terceira, passou muito rápido. Então, antes, a gente precisa muito agradecer ao nosso patrocinador, a Banlec, que possibilitou com que isso tudo pudesse acontecer. A gente já trouxe uma galera muito bacana aqui e temos a pretensão de trazer muito mais. E então, essa temporada, a gente também tem uma pretensão de fazer com que seja uma temporada só de mulheres. Feminina. Feminina, um desafio que a gente se propôs aqui. Vamos ver se a gente consegue. Inclusive, se vocês quiserem colocar aqui nos comentários indicações de profissionais, de mulheres da fotografia que vocês gostariam de ver por aqui, a gente super agradece. Então, só para fechar aqui sobre a Banlec, nossa patrocinadora oficial, muito obrigada por tudo, por estar aqui conosco, por acreditar na fotografia. Se você não conhece a Banlec ainda, acesse o QR Code, faz seu cadastro. É uma plataforma onde você pode vender suas fotos, você pode criar álbuns privados ou coletivos. Tem muita gente trabalhando com fotografia de esporte para venda, mas você pode trabalhar com outro tipo de evento também, ou até mesmo com retratos, ensaios, coisas particulares, desde que você... Pack de pé, foto erótica, o que você quiser, eles têm ferramenta para você vender as fotos. Isso aí, com uma taxa super acessível de 9%, e você tem apoio 24 horas para você poder tirar suas dúvidas, ou para o seu cliente poder tirar suas dúvidas. É uma plataforma muito bacana, você pode colocar o seu portfólio lá também, então se você não tem site, é uma oportunidade de você fazer um acesso seu gratuito. Então, acessa o site, faz seu cadastro, dá uma olhada, dá uma pesquisada que vale a pena. Inclusive, a nossa última convidada, que é a Daniela Justus, que esteve aqui na semana passada e que o episódio sai essa semana, ela falou que ela é uma consumidora, ou seja, ela pratica esporte e compra as fotos da Banlec. E ela dá um depoimento muito bacana sobre isso. Então, nós somos suspeitos, né, para falar, porque somos patrocinados e gostamos muito da ferramenta, mas a gente tem recebido cada vez mais convidados aqui que atestam o que a gente está falando. Então, se liga na Banlec. E agora vamos passar aqui a bola para a nossa convidada. Nós temos hoje a Gabriela Massotti Lima. É uma fotógrafa, artista que veio do interior do Rio de Janeiro, né, de Campos de Goytacazes, mas já mora aqui no Rio há um tempo. Ela é formada em História da Arte, tem pós-graduação em Fotografia e Imagem pela UPERJ, mestrado e agora está no doutorado. Então ela Só isso. Coisa básica, entendeu? E ela vem com uma proposta de uma pesquisa muito bacana, que eu vou deixar para ela contar para vocês. Gabriela, obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada a vocês. Obrigada. Como a gente falou aqui, é um desafio para a gente conseguir trazer as mulheres. A gente começou muito no início por indicação, então os amigos foram indicando, traz fulano, e a gente foi pegando as redes mais próximas e não se ligou nisso, é uma cultura muito nossa, né? E eu tenho uma questão, apesar de ser mulher, como eu não tive uma presença muito forte do meu pai em casa, eu tenho uma busca muito forte também por referências masculinas, então acabo que... Nem sei se era para falar isso, mas enfim, contando aqui para vocês na internet, terapia de grupo. Estamos aqui para isso. Fotografia com terapia é isso, né? Então, acabei que eu criei muitas referências masculinas, sabe? Isso em toda a minha vida, se eu for parar para pensar aqui, fazendo uma análise aqui de tudo, minhas referências são muito masculinas. E aí, quando um amigo falou, Ana, tá legal o podcast, mas tá muito cheio de homens, né? Eu fui olhar, falei, caraca, é mesmo, tá estranho o negócio. E as estatísticas do podcast também mostram que 70% do público é masculino, talvez seja por causa disso também. Então, a gente, falei pro Ian... Estamos num esforço aqui para humanizar ainda mais e trazer o público feminino e as fotógrafas mulheres, que são muito importantes para a história da fotografia, e por isso você está aqui hoje também fazendo parte disso. Mas é muito engraçado que eu também pesquiso. Essa é a história do mundo, né? Dos homens estarem nos lugares
automaticamente a gente tendo que correr atrás e lutar por esses espaços. Mas é engraçado você falar isso porque eu também pesquiso o corpo masculino. Então, tem uma problemática aí, não é uma problemática, mas tem todo um porquê de também olhar para esse corpo masculino. Eu também sou a única filha, mulher, uma família de 3, eu tenho 3 irmãos homens. Então, também, meu olhar também está voltado para esse corpo por um motivo pessoal também, que no desenrolar do dia, muito legal. a gente... Tá vendo? Foi essas o universo. essas questões são todas vai muito aparecer. pessoais. Daqui a pouquinho eu vou falar um problema dele também. Eu tenho vários, já falei vários. Eu estou sempre me lamuriando aqui alguma coisa. Faz parte do podcast, né? Acho que é isso. A gente vai se abrindo, vai se conhecendo. Conta um pouquinho pra gente como é que você chegou na fotografia. Sempre foi uma coisa de infância ou foi na faculdade que te despertou esse interesse? Eu sempre fotografei, sempre tive isso automático dentro de casa, na família, os aniversários, eu sempre era paparazzi da família, isso lá atrás, 30 anos, 20 anos atrás, e aí eu comecei a tentar fazer isso de uma forma mais profissional, estudar mais isso de uma forma mais teórica. E aí, lá em acho que 2010, 11, eu fiz esse percurso aqui no Rio, que é muito tradicional, que as pessoas fazem, todo mundo passa pelo ateliê da imagem, eu fiz anos de ateliê da imagem. Ele tá rindo porque a gente tá tentando chamar a Patrícia. Patrícia vem, Paty Gouveia. Paty Gouveia vem. E depois do ateliê da imagem, eu fiz o Parque Lage também há muitos anos, e depois do Parque Lage eu fiz o Senac, por todos os cursos profissionalizantes. Você fez todos, então. Eu fiz o percurso. A Santa Trindade da fotografia. Aí você me carioca. chamou para fotografar um casamento, eu vou falar, não sei fazer. Então, tem essa questão, porque eu sempre fui por um lado mais subjetivo da imagem. Eu não estava buscando, eu acho que a técnica, né? Assim, a questão do equipamento, do estúdio, isso não era o que estava me atraindo na imagem. Eu estava sempre buscando a história atrás daquela imagem, enfim, os estereótipos que aquelas imagens repetiam, ou enfim, era um outro lugar. E por conta da fotografia, eu fui justamente procurar a história da arte, porque era onde eu entendia que as referências vêm, né? Elas são carregadas desde o início. Então, foi por causa da fotografia que eu fui fazer o CAN lá na pós, onde a gente se conheceu, vim fazer História da Arte, fazer o mestrado, tudo isso buscando a história da imagem. Então, eu não me sinto hoje, eu não falo que eu sou uma fotógrafa, uma artista, eu me entendo enquanto uma pesquisadora que produz imagem. Então, né, não sou essa pessoa que você vai, sei lá, preciso de uma fotógrafa de casamento. Eu vou fazer, mas vai ser tudo tão íntimo, vai ser tudo tão subjetivo, as imagens que eu vou fazer, porque eu acho que elas não são o que a gente chama de uma fotografia de evento mercadológica. Não é comercial. Não é. Eu já entendo de uma maneira mais íntima e mais subjetiva, nem todo mundo gosta. Que é incrível também, né? Porque, eu amo, né? É a maneira que eu sei olhar. Na verdade, se pudesse ser tudo um pouco mais, né, pessoal e íntimo, uma opinião minha aqui, que seria mais interessante. Gabi, eu pedi só para você ficar de frente para o microfone. Aqui, isso, ou pode puxar um pouquinho, Gabi. O direcional, isso, foi melhor para você. Isso. Aceitou. Tá ótimo. E a gente vê tantas imagens hoje, né, das pessoas publicando suas fotos íntimas nas redes sociais, mas você vê que isso tem um formato que é tudo menos íntimo. Ele já é um formato estudado, estipulado, mas ele não é real. Então, ele é mercadológico, né, ele é comercial, mas não é íntimo. Então, acho que minha fotografia ela foge disso, enfim. Por isso, não ganho dinheiro com ela. Então, você já fotografava antes, aí você foi fazer Escola de Belas Artes. Na faculdade, você começou já a mexer com fotografia também? Então, e aí eu descobri que eu não precisava, quando a gente vai pesquisando imagens, você descobre que você não precisa trabalhar com certos formatos estipulados. Eu queria procurar outros formatos. E aí eu sou uma pessoa péssima para a questão do equipamento, para a questão da técnica. Eu não sei editar uma foto no Photoshop, eu não trabalho com Lightroom, eu não faço isso.
Eu até tenho uma câmera muito boa, que, enfim, a D80 Canon, parei ali. Provavelmente não terei outra. Eu tenho uma 50 fixa, que é com essa que eu trabalho, que eu faço. Clássico do clássico. Ali, não preciso de mais, não saberia trabalhar com mais. E eu fui estudar todas essas coisas e todos os lugares eu trabalhei. Tipo assim, se você me pedir para fazer uma foto, eu vou imprimir, vou recortar, vou colar, vou mexer com durex, vou trabalhar essa imagem de uma maneira artesanal. E comecei a fazer na faculdade de uma maneira mais artística, um trabalho de pesquisa buscando imagens que já existiam nos livros de arte e tal, no mundo, nos jornais. E fui pegando, juntando essas imagens e trabalhando elas manualmente, porque até o Photoshop eu sou incapaz de fazer. Então, isso aqui, essa coisa tecnológica, para mim, é tipo um mundo novo. Então, eu fiz o Senac, eu fiz a aula lá de estúdio, mas eu não sei, não entra no meu cérebro. Mas de alguma maneira te levou onde você está, né? Serviu como uma base. Como escolha, né? Óbvio que eu sei ler, me ajuda a ler imagens, né? Eu sei ler uma imagem. E isso é muito importante, você saber, né, como que aquilo foi feito, se aquilo é natural, artificial, se aquilo é uma montagem, essa grande polêmica, né, das que fotos. A gente acompanhou editadas, essa semana, isso tudo você tem argumentos para falar sobre isso e ajuda artisticamente, sim, você conhecer. Até porque eu acho que você só pode começar a desconstruir um pensamento a partir do momento que você conhece muito ele, né? Não é um discurso da negação, é um discurso de, olha, eu fiz esse percurso, eu conheço essas imagens, mas eu fiz essa opção de não seguir certas, enfim, opções mesmo, técnicas, é uma questão de técnica. Meu cérebro, ele não absorve. Então, mas eu adoro trabalhar na câmera com manual, eu só trabalho ela manualmente, eu não faço uso, não é no botão no automático, eu faço as escolhas. Eu raramente fotografo de uma maneira que eu vou ter que fazer uma edição depois. A foto minha eu rebaixo, eu tenho a mania de rebaixar, trabalhar na luz baixa. Porque depois eu não consigo fazer edição. O que saiu é a foto. Eu também tenho meio umas maniazinhas, assim. Mas é tudo muito natural, muito orgânico, sem acessório de flash. É tudo muito que está ali. É o que está ali. Uma leitura, né, do que está acontecendo, né? Não tem... sem manipulações, né? Sem coisas artificiais. A gente aqui, né, sem eu trazer nenhum... Enfim, por mais que a pose muitas vezes não seja natural, eu tento captar a intimidade daquele momento sem forçar uma barra. Isso é muito legal, porque esse é o barato da fotografia, eu acho assim. Você não precisa seguir uma regrinha, né, pré-definida por todo mundo, né? Tem uma galera que gosta mais da parte técnica, de trabalhar demais aquela imagem depois no Photoshop, e tem uma galera que gosta do mais natural, tem gente que só trabalha com flash, tem gente que só trabalha com o natural, e isso que é o bacana. De um mundo que você, enfim, cada um faz a sua escolha e, enfim, é isso. Eu não saberia fazer de outro jeito. Aí eu lembro muito da pós do pessoal, dos professores falando da Rosângela Renault. Ela tem um trabalho maravilhoso também, ela não se considera fotógrafa, né? Eu sou assistente da Rô, não sei se você sabe. Não sabia. É coincidência, trabalho com a Rô tem muitos anos. Ela pode vir falar com a gente. A gente pode tentar. Ela tem um trabalho incrível. O ateliê até bem aqui pertinho. E a Rô trabalha justamente com isso. Ela trabalha com a matéria fotográfica, né? Ela não fotografa, ela usa a matéria fotográfica. Ela usa o tema da fotografia e absorve isso, estica isso de todas as maneiras possíveis. E ela está falando justamente da fotografia de jornal, da apropriação de imagens de outras pessoas, né? Também é essa linha de pensamento. Eu nunca consegui, juro, eu não sabia que você trabalhava com ela. Eu nunca consegui ver uma exposição dela, eu só vi os vídeos, as coisas que o Michele mostrava lá na pós. E aí eu fiquei muito impactada com aquela exposição que ela fez com as fotos do presídio, né?
Sim, do Museu Penitenciário Paulista. E tinha uma outra que era uma máquina, tinha umas coisas, meio que saía uma fumaça. Aí Nossa, a imagem é feita no vapor da máquina. Aquilo é sublime, é maravilhoso. Não conheço. Eu não estava com ela na época de nenhum desses dois trabalhos, só tem 5, 6 anos para cá. Mas tem uma pesquisa política também muito profunda. Tem uma pesquisa de imagem também, na materialidade da imagem também muito profunda. Então, e uma criatividade incrível. É inteligente. Engraçado que você falando, eu associei. Falei, cara, a Gabi tem um trabalho parecido da Rosângela. Eu não imaginava. Não vejo, não acho, assim. Tem um trabalho... Não esteticamente igual, assim. Sim, uma maneira de pensamento. Uma maneira de pensamento. Aí agora faz sentido. E é isso, eu sempre procurei trabalhar também nessa desconstrução, não da imagem muito limpinha, eu não preciso estar limpando a imagem, eu assumo os erros da imagem. Então, se eu estou fazendo uma colagem manual, se rasgou a pontinha, se o durex está aparecendo, eu não vou limpar isso. Eu gosto que a manualidade... Assumo isso enquanto... erro, o dedo na câmera, se o dedo borrou, passou ali, isso é a vida, né? É como eu deixo a imagem. Eu não edito, não corto. Também tem um purismo uma rebeldia aí um desafio, na regra, né? Desafio de não quero fazer o filtro, não quero Photoshop, eu não quero ter que editar essa imagem, então eu vou assumir ela no momento. Que é legal, tem um posicionamento político nisso também, né? O ser humano tende a repetir as mesmas coisas e acho que funciona muito, né? Por exemplo, você falou do Instagram aí, das pessoas exibindo a intimidade que não é exatamente o que seria o real, né? É uma intimidade real que a gente... todos nós, de alguma maneira, replicamos isso. Provavelmente até você, de alguma maneira, acaba replicando. A gente fica... preso a ficar igual aos outros, né? A repetir a mesma coisa. Isso tem a luz da pintura e o cara fica fazendo a mesma luz da pintura até hoje, o triângulo no rosto. Acho muito interessante você fugir disso, né? É uma coisa mais plástica, né? Assim, eu também acho que eu fiquei muito tempo, acho que acontece com todo mundo, procurando qual era a minha grande questão a ser fotografada. Sobre o que eu quero falar? Isso é muito difícil. Muito difícil. E até você descobrir isso, você passa por tantas maneiras, você começa a olhar para os outros, a copiar os outros, o que é bacana também, porque você se inspira, mas você sai da sua maneira, então não você vai ficar copiando, mas até você achar a sua linguagem, e até você entender qual é a sua grande questão, qual é o seu grande motivo de pesquisa, isso demora anos. E qual é o seu formato, que vai mudar daqui a pouco também, mas até isso... Para mim, eu sofria muito, meu Deus, sobre o que eu quero falar. E foi aí, nessa história da... Eu lembro da pós que a gente tinha umas aulas de um professor maravilhoso que ele ensinava como que a gente participava dos editais, né? E era uma época que tinha muito esses conflitos, né? Da gente pensar, tá, beleza, já sei como é que preenche o edital, mas... Qual é o meu tema, sobre a minha resenha, sobre o que eu estou falando? E foi justamente nessa coisa da faculdade de eu olhar muitas imagens e lá dentro tá percebendo que nos index dos livros só tinham todos aqueles homens, aqueles gênios, e a gente não estava lendo nem estudando sobre artista ou pintora, absolutamente nenhuma, que aquilo... E ninguém na época, eu fui fazer faculdade, eu sou velha, eu fiz faculdade, sei lá, há pouco tempo, tá, gente? Porque eu fui fazer vestibular com 36 anos, olha, por conta da fotografia eu fui fazendo outra faculdade e tal. E aí, em 2011, ninguém estava falando de feminismo na universidade, ninguém estava falando de artistas mulheres na universidade. 10 anos agora, o assunto é só esse, né? Porque a gente está trazendo tudo isso em pauta. Mas na época, o que me motivou a procurar o porquê dessa questão dos corpos masculinos, apesar de toda a história lá dos meus irmãos poderem dirigir, namorar, fumar, chegar tarde em casa e eu não, então tem isso. Eles eram mais velhos que você? Mais novos, mas eles podiam fazer tudo e eu não, como assim? Então, eu fui ali na faculdade que eu fui começar a construir essa pesquisa imagética que é justamente sobre essa representação masculina. Por que essa representação a representação desse corpo masculino é sempre tão viril, né? A gente não vê na história da arte os homens deitados, lânguidos,
enquanto objetos sexuais, objetos de desejo de ninguém. A gente sempre vê os homens sempre muito apolíneos, de barriga tanquinho. E essa é a representação do macho. Mesmo na fotografia homoerótica, do lado do Alaí, Mapplethorpe, esses corpos ainda são... Grande Alaí. Mas ainda são corpos definidos, sim, definidos, né? São corpos ainda da história da arte. Sim. Por isso que eu falo que as imagens hoje elas são todos reflexos ainda do David O Michelangelo. próprio Bruce Weber, esses caras todos vão cair nessa estética sexy, viril, masculina e juvenil, né? Também tem uma ali na 19, 21 anos, 17. Deles, né? A referência da história da arte. Mas olha o problema da fotógrafa, da artista heterossexual, feminista, antipatriarcal, que quer fotografar o corpo masculino sem repetir essa representação viril. Então, tentar também achar imagens desse corpo, que ele possa também estar lânguido, que ele possa também estar no lugar de passividade, que ele possa estar também no lugar de objeto de desejo, e que ele não seja... né, como eu quero olhar para esse corpo, que é o objeto de desejo, de troca, de afeto, mas eu não quero fazer desse corpo um corpo dominante. Tem que ser um corpo de igualdade, de troca. Então, Mas eu acho que a gente está exatamente nesse momento. Acho que hoje, se você for produzir isso, talvez você consiga achar. Eu vejo na rua, assim, lógico, mas eu consigo ver homens mais lânguidos e passivos e que de alguma maneira não estejam não deixem de ser viris ao mesmo tempo, entendeu? É uma virilidade talvez lânguida e passiva. Que a gente vem falando muito de masculinidade tóxica, mas ela é tóxica para os próprios homens, porque é difícil carregar essa representação o tempo inteiro também. Então isso é um alívio para os próprios homens. Eu sou pai de menino, então eu vivo esse dilema hoje de como educar e não transferir isso de maneira que... E poder ser frágil, né? Poder chorar, né? Poder chorar sem... E também não apanhar na escola. Gente, é muito complexo. E a minha pesquisa do doutorado hoje, ela é justamente sobre artistas mulheres que fotografaram o corpo masculino enquanto estratégia feminista. Porque essas mulheres dos anos 70 para cá, essas artistas mulheres que eu estou pesquisando, elas usaram esse corpo, elas fotografaram esse corpo masculino não só na inversão de uma mirada histórica, assim, de estar no lugar... então também vou te colocar nesse lugar de objeto. Claro que quando a artista mulher ela fotografa um homem, ela inverte esse lugar, existe essa troca objeto-sujeito, mas essa estratégia de autoafirmação de si enquanto sujeito desejante, produtor de linguagem. Então, usar esse corpo de uma maneira que esse corpo... Eu posso estar num lugar também de virilidade, enquanto mulher, enquanto artista, ou enquanto mãe, ou enfim, né? Não sou mãe, mas... Sim, mas poderia ser. Nesse lugar, e que a gente pode ser qualquer coisa. Homens e mulheres, a gente pode ser qualquer coisa fora de um estereótipo. E acho que a imagem ajuda muito isso. Você trabalhar com imagens não estereotipadas, ela ajuda na transformação da sociedade. E é por isso que eu acho importante a gente estudar e ver a imagem, para entender qual que está repetindo um formato, quem que repete formatos, e quem que... né, procura um outro lugar de olhar. Enfim. Muito legal. Muito legal. Não, é uma viagem, né? Eu estou pensando aqui em várias coisas que podem funcionar nesse projeto. Esse projeto está em andamento, né? E aí você tem a pretensão de fazer uma exposição ou um livro? Ai, sem um centavo tudo é complicado, né? As pretensões de editar, de poder publicar, isso a gente tem, mas como eu, enfim... Acho que tende a ter uma melhora agora, né? Acho que sim, acho que vai abrir. Eu tenho recebido assim, alguns feedbacks de pessoas. Sim, já tem mais gente ligando, abrindo, os editais abrindo, eu acho que as coisas podem melhorar agora. Mas... O que eu ia te falar quando você perguntou qual é a pretensão? Bom, enfim, daqui a pouco vem.
Não, se você já tinha algum plano específico. E aí você disse que não, por conta da parte financeira que hoje... Eu tenho feito não é um podcast, mas eu tenho feito um circuito de entrevistas também com artistas mulheres, uma vez por mês, se chama Desejo e Reparação. E eu converso com artistas mulheres sobre a sua produção visual, justamente a partir desse lugar de desejo, sexualidade e também reparação histórica, né? Não só na fotografia, em vários campos. Então, eu peguei a pesquisa, tirei ela do papel, coloquei ela na prática, de fazer essa conversa com várias mulheres também, sobre as suas produções. Eu conversei com curadoras, conversei com a própria Paty. A Paty estava com um trabalho parecido, não é igual, né? Mas é alguma coisa relacionada ao corpo masculino ao também, corpo masculino, né? Mas... Também fazendo uma denúncia desse corpo estereotipado que a gente vê nos aplicativos de relacionamento, mais né? aplicativos, é isso, né? Porque não, são todas aquelas representações de você achar que você tem que ser interessante a partir dessas representações antigas, né? Que você tem que estar posando, que você, enfim, tem que estar... Tem um filme bobinho na internet, eu não vou lembrar o nome, mas que a menina conhece o cara através do... E morre assassinado e perde o fígado. Tem esse também. Ela conhece o cara através de um aplicativo, e aí eles trocando mensagem, ela acha que ele ia ter um feriado, sei lá, e ela acha que ele fez um convite, mas na verdade ele só tava fazendo uma média, tipo, você faz falta aqui. E ela resolve fazer uma surpresa pra ele. Ela aparece do nada lá no lugar. E aí descobre que ele não é ele, porque ele usava a foto de um amigo. E aí ela fica chocada e tal. Acaba que eles viram amigos. Aí um dia ela fala pra ele assim, deixa eu ver tuas fotos do Tinder. Aí ele vai mostrar, ela começa a rir, porque era ele segurando um machado, era ele segurando uma corda. Aí ela falou, pô, parece até que você vai matar a pessoa. Você tá com as ferramentas. O lenhador, né? Porque tem a história do lenhador. Essas imagens, assim, são muito repetitivas, né? As pessoas ficam apostando na repetição e não na... E também muito cara tóxico usando essa outra imagem, né? Que não é essa. Fazendo o tipo de que é super lânguido e descolado, e no fundo, depois que ele consegue se aproximar ali das mulheres, ele vira aquele cara que tenta dominar e que diminui ela de alguma maneira mais sutil e tal. Eu tenho visto bastante discussão sobre isso também, né? A gente teve aí agora, estamos falando do Big Brother, aí teve uma situação semelhante, muito desconstruidão, ilegal, e na hora que pegou a menina, começou a esculhambar. Nem ele percebe, né? Não, ele não consegue perceber, nem ela. Aquele menino ele não consegue entender o que está acontecendo com ele. Eu ia falar que nem a gente percebe. Não, porque... a gente teve esse problema aqui. Depois eu vou falar sobre isso. Pode falar. Não, que eu fiz agora, inclusive, de interromper e de falar e que foi uma coisa que a gente teve que estudar. Primeiro porque a gente não é apresentador. A gente aqui virou uma briga de conversa? Não, pelo contrário. Não, é que a gente se empolga e aí um corta o outro. E aí as pessoas começaram a... Por ser homem e cortá-la como eu fiz agora de novo... as pessoas começaram a se incomodar. Então, mais pessoas conhecidas nossas que eu cortava. Eu não tô percebendo, não tô achando vocês. Não, a gente tá. Tudo bem, vocês estão bem. Não, a gente teve que discutir isso como sócios e parceiros aqui nisso, que isso era uma coisa que devia ser. Eu tinha que tomar cuidado e talvez até ela também na reação, porque eventualmente eu vou cortar e ela não pode se. Pô, peraí, o cara me cortou. Então a gente teve que ajustar, né? Eu acho que estamos ajustando. Aprendendo. Estamos no momento de olhar para essas questões. Eu acho que a feminilidade também ela está num lugar muito difícil, porque quando a gente fala nesse feminismo, desse lugar, um feminismo que vira marca de iogurte, que eu chamo, porque você está ali vendendo um monte de coisa, posando num lugar feliz, que não é real, sabe? Isso também é muito tóxico, né? Então, você também está ali vendendo uma imagem que não é tua, né? Então, também é um lugar, são lugares difíceis. É um pêndulo, né? E aí o pêndulo, ele fica ali, também vai muito para uma coisa que não é né? Não, ele precisa desequilibrar para que depois, talvez, a gente chegue a algum equilíbrio nisso. Enfim, gente, as coisas... Fazer um comentário em relação a que você falou do que a gente mostra.
eu recebo muita mensagem, assim, de amigos, de pessoas próximas e não tão próximas, assim. Às vezes sobre Instagram, sobre stories, né? Já ouvi do Baltar falar, pô, você só fotografa gente bonita. E aí eu falei, cara, não... São seus olhos, Baltar. São pessoas normais, assim. O que eu procuro é tentar achar o melhor ângulo que eu acho que aquela pessoa vai ficar mais bonita. E eu escuto muitas vezes, por exemplo, tem um amigo que ele fica me acompanhando, aí ele falou, agora eu tenho vindo pra cá e eu faço os stories, porque eu atravesso ali o Palácio do Catete, né? Aí teve um dia que eu postei um negócio lá na Barra, e aí no dia seguinte eu postei aqui. Aí eu tava postando o Palácio do Catete, eu só mostrei aquelas árvores ali no meio, aquele caminho cheio É o Jardim Botânico ali. Tipo um Jardim Botânico. Aí ele virou e falou assim, um dia... E tem uma frase escrita no chão ali no Palácio do Catete. Ele falou assim, um dia não sei aonde, outro dia em Miami. Eu falei, você tá doido? Eu tô no Catete. Aí ele falou, mas parece Miami. Eu falei, pô, isso é o que você criou. Ou você não conhece o Museu da República, ou você não conhece Miami. Então... chato também. As pessoas... Desculpa, amigo. Até porque Miami não tem palmeiras imperiais. Acho que você tá precisando entender de botânica também. Então, tipo, as pessoas dão tá chato, né? umas classificações, assim. Eu falei, cara, Aninha só tava mostrando. Aninha sempre tem uma questão, alguém sempre faz um comentário pra ela. Sempre faz um bullying. Tem. Eu escuto de tudo, que eu sou blogueirinha, porque eu apareço nos stories, porque é isso, porque é aquilo. Então, assim, eu já tô acostumada, sabe? Eu acho muito que hoje em dia tem essa coisa mesmo de você criar cenários, uma persona, mas muita coisa do que eu tô postando ali, tipo, é vida real sem glamour nenhum e a pessoa já enxerga uma parada diferente, entendeu? Então... E talvez, aí voltando para a coisa do feminismo, talvez por você ser mulher, a pessoa se sinta mais à vontade de dizer também. Sim, tem isso, eu acho. A gente tende a criticar mais, como homem, posso dizer que a gente tende a achar mais fácil fazer uma crítica à mulher do que a um cara. Você não vai mandar para um cara, pô, você tá... A não ser que você seja um amigo íntimo, eu, Laje, por exemplo, posso mandar no story do Laje que tá aqui, uma sacanagem para ele no íntimo, mas dificilmente eu vou abrir isso ou falar numa mesa. Eu acho que tem isso um pouco. Pode ser. Uma percepção. Acho que sim. Acho que eu escuto muito feedback, escuto desde o início, assim. Desde quando eu comecei a fazer os stories. É bom que dá engajamento. Exatamente. Você bota bastante hashtag e engaja. A gente tem um hater novo, a gente já teve alguns, a gente tem um novo, e aí outro dia a gente decidiu ignorar, porque não faz sentido nenhum, mas tudo bem, o ideal é ignorar. Agora e aí ele vai ficar feliz. Ele não sabe qual é, tem mais de um, não sei. E é bom, o cara acaba comentando no negócio e manda mensagem no privado. No privado. Pra criticar, mesmo que ele já escreveu um comentário não feliz, ele vai botar no privado também. É uma maravilha. Maravilhoso. E virou uma rede social que agora deixou de ser uma rede social, virou uma rede de anúncios, né? Tem que estar todo mundo procurando por esse engajamento, likes e seguidores. Por exemplo, que eu não vejo no Instagram mais as fotos dos meus amigos, eu só vejo publicidade, coisas que eu nunca solicitei para ver, ou não sei, tem um algoritmo maluco ali, que eu não vejo as pessoas... Né? Eu tenho que favoritar, tá vendo? Mas também não funciona, ele mesmo favoritando, ele te dá uma roubada. O algoritmo maluco tá dominando mais do que o... Você não tem mais o controle. Agora, nossa, não tem mais controle, parece umas coisas louquíssimas. Antigamente eu olhava e falava assim, caraca, eu sigo essa pessoa. Mas o meu hoje eu vi também, seguindo alguém aí, que aí depois eu entendi que eu tava em outro. Tava acho que no nosso. Eu falei, tá. Eu olhei assim e falei, siga essa pessoa e fala, não, é patrocinado. E era genial no início você ter uma rede social de imagem, né? Eu adorava poder ficar vendo foto e postar foto. Eu amo ainda, adoro. E aí ficar vendo imagem dos outros, sigo de vários fotógrafos. Mas assim, é uma foto para 3 anúncios, então é exaustivo também. Eu rolo, por exemplo, eu vou ver você hoje. Vou entrar. Eu vou rolar para ver as suas primeiras fotos. Isso quer dizer que depois eu já vou ver? Não, quer dizer que eu vou ver o que você postava quando a rede social era só isso. Agora é diferente. As primeiras que você lá no início. Lá atrás. São as fotos mais interessantes, normalmente. Um pouco mais... O que essa pessoa queria dizer? Porque depois ela aprendeu a lidar e aí seguiu aquilo que a gente falou de repetir os padrões. Mas quando não tinha o padrão, o que a pessoa fazia? Eu vou muito
vou lá no início e olho as Tem primeiras. muita gente que apaga, né? Sabe? Não, óbvio. Aí você fica claro que apagou. Mas o meu não, o meu estão lá as primeiras. Inclusive, a minha primeira foto sou eu e minha irmã. Tá lá até hoje. Bom, eu sou feliz que na minha época de adolescente não tinha rede social, então ficou tudo no passado. Também não tinha nada Eu também não. Não, eu tenho 22, então... mentiroso. De fotografia. De fotografia. Exatamente. Ele começou com 13 com o pai dele, né? Eu comecei mais velho um pouquinho, mas sim. É, na cidade já fotografia. Não. Até antes. A vida inteira, na verdade. Não tem outro... Mas profissionalmente, assim, a receber pelo que estava fazendo com uns 16 anos. Aí. Eu ainda não comecei a receber. Tenho 43. Eu não comecei a receber ainda, não. Mas, assim, eu gosto da pesquisa e da produção de imagens também, mas é muito difícil. É uma foto muito censurada, né? Não é fácil ficar publicando imagens de corpo masculino. Muitas vezes eu mando para edital também e não é aceito. Ou quando é aceita, eu falo, a gente vai te colocar aqui nessa salinha porque tem que ser para maior de idade, tem todo mundo. E nem é tão obsceno. Mas sempre assim, tem no frontal? Não necessariamente. É basicamente Não, quase nunca tem no frontal. Porque aí, em teoria, não teria porquê, né? Então, tem uma... É um tabu ainda. Eu converso muito com... Lembrei o que eu queria falar. É porque quando a gente fala assim lá de um feminismo nos anos 70... As mulheres estavam falando muito de uma liberdade sexual. E aí, essa pauta da sexualidade, essa pauta do corpo masculino estava muito em voga, nessa desconstrução dessa imagem desse corpo. Hoje, eu tenho tido muita dificuldade de pesquisar mulheres artistas que tratam do corpo masculino. São raríssimas. Porque eu fico me perguntando se existe uma agenda na arte hoje. A gente está falando de direitos LGBT, corpos negros, países periféricos ou questões outras. E que esse corpo masculino, ninguém quer falar mais sobre ele porque ele já foi falado à exaustão. Ou se é um corpo protegido. Se existe ainda um tabu sobre essa imagem. E só em 2019 foi feita a primeira exposição. Gente, o feminismo existe aí, a história da arte existe aí há 500 anos mais, né? Só em 2019 foi feita a primeira exposição de mulheres que fotografavam nus masculinos, os seus próprios parceiros, enfim. E muitas mulheres contratavam os modelos até pelo próprio Tinder também. Tem muita história de fotógrafo que ela mas já colocava lá pelo Tinder que era para ser fotografado. Mas eu fico pensando se não existe também um tabu de proteção desse corpo ainda, para que esse corpo não seja nunca colocado nesse lugar de passividade, entendeu? Você não vê esse corpo vendendo carro e cerveja. Mas agora talvez mais. Você falou disso e me veio aqui que, como muito predador sexual também usa essa premissa para chegar perto das vítimas, né? Tô falando no geral, tá? Lembrei porque você falou, põe no Tinder para tirar foto. O Tinder é uma plataforma de relacionamento, né? Uhum. E como isso é estranho, né? Por que tem que ser por esse caminho, né? Você não tem aquele clássico, né? De você é modelo, então me procura que eu quero te fotografar. Isso foi um clássico dos anos 80, né? Sou fotógrafo. Então, mas enfim. Mas é engraçado, né? Tem uma coisa que tem a ver com essa parte. Para fotografar um homem nu ou um ensaio íntimo, que não precisa ser o nu, né? Mas uma coisa mais íntima, você precisa ter toda uma coisa de ir por esse caminho, né? Não tem uma plataforma, uma naturalidade. Você não pode chegar para uma pessoa e falar, olha, achei você interessante como figura e acho que agora até tem um pouco na rede social aí, esses caras tipo o... No OnlyFans? Não. O OnlyFans também cai para essa coisa. Independente de... eu não sei, assim... Não sei, é porque veio na minha cabeça uma... Que eu fotografei nu, tanto homem quanto mulher, eles preferiam... Eles ficavam mais à vontade na foto, sem roupa,
do que com roupa. Entendeu? Mas eu tô falando do caminho para você chegar lá. Eu não tô falando do ensaio em si. O ensaio em si. Isso, não, exatamente. É um caminho sempre meio que vai. Que a sexualidade. É complicada. A sexualidade, de alguma maneira, ou o relacionamento, ele tá sempre em voga ali. Não é uma coisa. É difícil você conseguir. Tratar isso com uma naturalidade. Vou te falar que no meu caso, que fiz moda e publicidade, você ainda fazia um pouco, porque tinha ali o modelo profissional e você era um fotógrafo profissional dentro do estúdio, tinha outras pessoas. Acontecia. Mas normalmente quando você quer fazer... Mas todos os modelos eram mulheres, provavelmente. Não. Por conta do comercial, né? Tá. E aí você tinha... Não, mas tinha nudez masculina. Não, e aí eu tô falando, aí você via alguém e você fala, pô, eu podia fazer um ensaio sensual, ou nu, ou diferente dessa pessoa. E aí você até conseguia, porque eram pessoas que estavam vivendo isso. Mas, no geral, essa aproximação que você falou... porque você falou do Tinder, eu lembrei. E aí me veio isso. Como é difícil, né? Tem uma dificuldade para você chegar na pessoa. Mas né? Todas as pessoas que eu fotografo, eu não sei... Eu tenho muita dificuldade de fazer foto com gente que eu não conheço. Eu não sei fazer o retrato de uma pessoa que eu não conheço. Então, eu vou fotografar a sua festa, fotografar você, seu corpo, mas desde que eu conheça você muito, porque para mim isso acontece no tempo. Não acontece pode me fotografar? Eu não consigo. Eu vou precisar de uma conversa, vou precisar de um tempo ali para poder gastar esse tempo nos detalhes. Entende? Então, todos os meus nus masculinos também, eles são de amigos meus, que não se incomodam, geralmente amigos gays tiram a roupa, já fica, me vê, amiga, já fica pelado porque quer a foto. Ou do meu relacionamento íntimo, meu marido, que ainda bem que ele se deixa também eu exercer, botar a bunda dele no Instagram. Meu marido nunca deixaria. Reclama. Não teria problema. Eu não me sinto à vontade sendo fotografado, no geral. Eu também não. Mas aí é uma coisa com ser fotografado. Agora, em sendo fotografado, eu não me incomodaria, não é uma coisa para mim. Acho que também porque eu vejo de uma maneira bem natural isso, né? Já tá acostumado. Exatamente. Mas é engraçado, eu tava falando, e aí, tentar justificar porque eu tava falando, não era uma ideia completa, foi porque você falou do negócio do Tinder, e aí, de novo, talvez por isso, talvez porque a gente precise, para chegar nessa foto mais íntima, a gente precisa de intimidade. Exatamente. E aí, como é que você quebra a intimidade com alguém? Um olhar de afeto, um lugar que não seja, né? Que seja próximo mesmo, realmente, falou tudo, é isso. Mas aí é que tá, por que talvez o Tinder ou sei lá o quê? Porque como é que você cria intimidade rápido? Não é uma possibilidade de relacionamento. Aí você quebra. Tudo bem, a gente se conheceu hoje, foi muito legal, eu tirar uma roupa aqui um pro outro. Aí, então, é engraçado. Sempre, de alguma maneira, vai cair por esse caminho, eu acho. Sei lá. Você pode até fazer foto, fazer sexo, mas não quer dizer que você fez intimidade. Exatamente. Né? Mas é uma quebra de você acaba quebrando vários etapas. Você consegue quebrar etapas. Você queima etapa. Pode ser bom, pode ser ruim. Sim, como o sexo no primeiro encontro. Exatamente. Você não sabe como vai ser, pode ser do caramba, pode não. Exatamente. Não, mas, então, eu queria dizer, por isso que eu pensei nisso, falei, é um caminho... De pular etapas na intimidade. Eu não sei fazer foto assim, eu só consigo fazer foto, eu acho, de coisa que eu gosto muito. É muito engraçado isso. Como se fosse meio pão dura do clique ali. Se fosse negativo, né? Na época analógica, tô gastando. Não gastaria. Então é engraçado isso. O tema tem que me ser próximo, né? Acho que é muito do artista, né? Quando você começa a falar de arte mesmo, e com pensamento, e político, ideológico, e histórico, como você está dizendo, fica difícil você sair clicando e senão vira... Você vai repetir os padrões e fazer o que todo mundo faz. Eu não vou... porque por exemplo, fazer uma foto de turista, quando a gente vai num lugar novo, a gente vai fazer sempre foto de turista, porque a gente não tem intimidade com aquele lugar, então a gente vai repetir os cartões postais, que sempre alguém já fez um muito melhor do que o seu, você vai fazer aquela foto que nunca vai ficar tão boa, mas você nunca vai fazer o lugar... A foto, você vai fazer sempre a foto como visitante, você não vai fazer a foto enquanto autor, então também demora um pouco para você se tornar parte
do lugar. Seja uma pessoa ou um lugar. Senão você vai ter sempre um olhar de turista. Né? Quando você faz foto de turista, você produz essa foto? Ou você faz ela bem corriqueira? Pá, tô aqui no I Love Rio, você para ali na frente. Eu não faço essa foto. Não, sim. Tô dando um exemplo bem bagaceiro. Mas você faz uma foto viajando? Você produz ela? Não. Por exemplo, sei lá, você se aproxima ou você faz aquela que a pessoa fica pequenininha? Não faço nada disso, tenho vergonha. Não faço nada disso. Não. Eu até quando faço... O que é muito engraçado também, que tem uma relação da câmera no Rio de Janeiro. Quando eu não saio mais com a câmera. Então também ficou muito uma foto de celular, todos os lugares, né? Minha câmera... E quando eu viajo, eu levo, porque a gente fica mais à vontade de fotografar. Ao mesmo tempo, tu carrega aquele peso nas costas o tempo todo. Mas eu tento sempre estar de um jeito espontâneo. Eu não consigo fazer a pose. Não tenho problema. Antes desse projeto, você tinha um projeto que eu achei até que ganhou prêmio, que você fotografou um lugar que estava sumindo. Como é que era o nome? Não ganhei o prêmio com isso não. É porque eu sou de Campos e perto de Campos tem um lugar chamado Atafona, que é 1 hora de lá, que é um lugar que está sendo destruído. E é um lugar que o mar encontra o rio, então já comeu quilômetros e quilômetros. Não sei se geograficamente é chamado delta, mas já comeu a cidade inteira e provavelmente daqui a 5 anos minha casa lá não vai mais existir. A saída do rio para o mar, é isso? É um encontro, uma invasão do rio. Então provavelmente é o delta, porque ele vai abrindo e vai comendo. Eu não sei se o nome... Enfim, não sei mesmo. E aí eu fotografo desde criança esse lugar. Várias pessoas já foram lá, ganharam prêmio, saíram na National Geographic, mas eu não. Porque eu fico com as minhas fotos íntimas, domésticas. Eu não faço a foto da National Geographic, infelizmente, com o equipamento que a National Geographic exige. Então minhas fotos ficam lá muito íntimas Mas enfim, eu acho que esse lugar não vai daqui a 10 anos. A gente não tem mais. Então eu estou andando lá, e eu estou andando na rua em cima dos telhados de casas de amigas que já existiram, da louça do banheiro, do clube onde eu passava carnaval. Muito, eu vivi lá. Entendi. Quer dizer, achei que já era um lugar que estava acabando. Todo mundo que é de Campos passa o verão, tem uma casa de verão neste lugar. Então eu passei minha vida inteira lá. Eu vou todo ano, esse ano eu já fui. Então, eu tenho um grande amor por aquele lugar. Mas se você olhar, minhas fotos são todas ali. Ou da minha afilhada naquela duna. Tem um lugar de intimidade. Enfim, não tem um olhar jornalístico. Então, talvez seja uma Vivian Maier, né? Que tá produzindo, a gente não tá vendo. É sempre é como se fosse um álbum de família, né? Quem sabe um dia alguém vai descobrir e dar valor a toda essa obra. Você falou do Alair, é isso. Pois descobriram. Descobriram ele depois de morto. Descobriram. Então, quem sabe em vida. Por favor, em vida aí. Dá uma olhada no meu. Estamos aqui te catapultando para isso. Mas você já ganhou o prêmio que eu vi Então, o prêmio que eu ganhei sempre foram com as colagens. Eu ganhei o prêmio Comeu Brasil Varonil, que é um trabalho de colagem em cima de corpos masculinos. Eu comprei em feira de antiguidade fotos dos anos 80, que sempre tinham homens em lugar de posição altiva, de terno e gravata, não sempre homens, ou em lugar de governança, ou falando alguma coisa e tal, bem vestidos. Então, eu comprei lotes dessas imagens dos anos 80 e fiz vários recortes. Fiz recortes bem tipo meme mesmo, sacaneando esses corpos, fiz recortes eróticos, misturei com imagens da história da arte, colei adesivinho. Eu fiz uma brincadeira com essas imagens antigas, porque o que eu queria falar era justamente isso. E quando você trabalha com imagem antiga, imagem de arquivo, né, é como se você trouxesse uma prova física de um mundo anterior para o mundo de hoje. Era assim que eu achava que eu precisava falar, que essas imagens, elas traziam um elemento do passado para o mundo, para entender que
virilidade, essa representação desse lugar, dessa dominação masculina, ela é um processo. Ela se repete nos anos. Então, eu peguei essas fotos lá dos anos 80, 90 e atualizei ela com as questões de hoje. Assim, fiz um mix de colagem. E aí, sim, ela circulou super bem. Foi quando assim, eu comecei a ficar mais conhecida. Eu comecei a passar nos editais, fui chamada para as exposições, ganhei um prêmio. Qual prêmio você ganhou? Não, o prêmio foi o Prêmio Diário Contemporâneo, lá de Belém. O Itaú Cultural, legal. Em 2000. E também fui indicada ao Pipa agora, eu não ganhei, mas tudo gira ainda em torno desse trabalho. Porque eu acho que quando meu nome ainda está ligado a fotografia artística, eu acho que é graças a esse trabalho que se chama de 2018, que se chama Meu Brasil. E que ainda está no tema que você faz hoje, que você está pesquisando. Foi o início ali. Foi quando começou e quando eu entendi que esse tema também tinha uma validação. Exatamente. Que é aquilo que a gente falou no início. Exatamente. Demorou, mas foi quando eu entendi que esse tema tinha uma validação, que esse corpo podia ser objeto, que ele podia ser assunto. E que está conectado com você, né? Mas também é uma foto que as pessoas tinham problema de porque tinha algumas têm muito conteúdo sexual, então também tinha problema de expor. Tem sempre isso, tem sempre uma edição do meu trabalho. Se eu mostro foto, às vezes é só o cara de sunga. Uhum. Às vezes eu faço um close do cara de sunga na praia. É só isso a imagem. E na hora de postar, a galera corta no meio a foto, como se essa parte aqui não pudesse existir, entendeu? Engraçado. E corta o trabalho, edita o trabalho. Lógico, não é o teu trabalho. Não, isso se chama fotografia de paisagem, porque era só o close da sunga do cara. E isso é cortado. Eu fiz uma exposição no metrô de São Paulo. Era uma exposição coletiva, de um projeto de dança, nada demais, assim. E aí, no final, a gente conheceu o pessoal da produção e a moça veio falar, se você tiver alguma produção sua, individual, se você quiser passar para participar de editais, eles têm editais anuais, né? E eu falei, legal. Aí ela falou assim, só tem o seguinte, por exemplo, a gente não pode aceitar nada que tenha seio, nudez. Aí ela começou a falar ali a lista. E aí eu falei, nossa, mas por quê? Porque eu tinha uma visão de São Paulo sendo uma cidade mais aberta, menos conservadora do que no Rio, né? E ela falou assim, não, porque a gente tem uma questão com o governo e, por exemplo, ela falou, ela teve uma exposição de amamentação. Ela teve problemas. Nossa, gente. Mas também as pessoas estão também selvagens, né? A gente estava num... A gente teve aí 4 anos de um processo muito conservador, né? Um nível acima retrocesso, né? Porque vínhamos bem, as discussões... Um nível acima da média, assim. É como eu falei, acho que as coisas são um pêndulo, mas quando você cai para isso aí, fica difícil de dialogar, né? Assim. Mas como o Instagram, né? Que bloqueia a gente se publicar uma foto de seio. Eu fui bloqueado. Mas o Instagram agora tá revendo. Tá pensando, né? Mas, gente, eu não sei se eu preciso de mais mamilo no meu Instagram, honestamente. Sério, porque... Que aparece um monte, já né? tem tanta coisa aparecendo. Então, assim, também... Eu vou falar uma coisa como se eu tô me sentindo velha e careta. Mas eu não sei se também tem um feminismo, um engajamento, um empoderamento, essa palavra agora, vestida de repetição de estereótipo. Porque... você se empoderar é você fazer a mesma coisa que um homem fazia olhando para o seu corpo, só que agora você mesma faz. Então, tudo bem. Eu sou sujeita do meu corpo, eu faço o que eu quiser com ele. Então, eu meio que chamo de paradoxo de Anitta. Anitta é aquela bunda dela, aquela bunda sujeita, que ela mesma é dona de si e gerente de si, ela faz o que ela quiser com o corpo dela. Mas, ao mesmo tempo, é um estereótipo de tudo que a gente criticou nos anos 80 e 90 na televisão brasileira. Não tem uma reconstrução. Tem uma reconstrução. A imagem é uma repetição de imagem. Só mudou quem produz. A conta bancária. É o que vende. E outra coisa também que eu acho, que a gente fica falando muito, que a gente busca por espaços, eu acho também que a gente fica falando, já tem que parar de brigar por lugares, espaços na parede, espaços de galeria. A gente tem que começar a procurar lugares no banco da diretoria da galeria. A gente tem que estar procurando lugares
onde o pensamento e os lugares de poder se exercem. Não é mais virar commodity, não é virar mercadoria, não é mais querer só ser vendido, é querer fazer a venda, é querer promover a linguagem, é querer estar construindo o assunto, justamente por isso, para a gente poder tentar mudar a imagem. Então, não sei se mostrar mamilo agora no Instagram... Gente, já tem... Eu fechei minha conta do TikTok porque é demais. Entendeu? Então, é quase um OnlyFans. É engraçado, eu vejo TikTok. Eu ainda não sou um produtor de conteúdo no TikTok. Aliás, eu não sou produtor de conteúdo em acho que nenhuma rede social direito. Mas eu não entendi essas paradas. Mas, acho que é no YouTube, né, Aninha? Aí no YouTube a gente está indo bem. E... O meu TikTok, ele vai bem, sabia? Eu consegui sair. Nossa. No início era isso. Era a dancinha das meninas de bunda. Não que não tenha. Mas eu fui... Como eu uso muito, e ele é um algoritmo mais inteligente do que o do Instagram, porque o do Instagram tá te forçando, e o do... Acho que como o outro quer te entender de alguma maneira, ele começou a me entregar muita coisa do que eu clico, do que eu vejo. Eu não consegui vencer ele, não. Demorou. É um tempinho. É um tempinho. O meu hoje, ele cai muita bunda ainda. Poderia ter menos, porque não é realmente o que eu fico. Talvez a não ser, caso apareça uma gata dançando com a bunda na minha cara, eu olho. Não tem como, né? Você não vê, tem como, gente. O negócio pulando. Exatamente. Mas eu tendo eu já fiquei malandro. Eu não clico mais e passo rápido, porque não é o que eu quero consumir. Se você demora um pouquinho, ele já entende que é o seu interesse. Talvez você goste de bundas dançando. Pode ser isso, gente. Olha só. Tanto corpo masculino é todo fachada. Acho que o algoritmo te entregou. Outra coisa que eu ia falar também disso... também já perdi. Daqui a pouco não tem problema. A gente tá batendo um papo. Tá ótimo. Daqui a pouco aparece. O que você pode deixar de dica pra galera que está interessada em começar nessa área de pesquisa, que tem interesse em fazer exposição? Eu recebo muita pergunta sobre isso. Eu quero fazer uma exposição, como é que eu faço? Cara, eu acho que o melhor caminho são as leituras de portfólios, editais. É difícil, você vai fazer 10, vai ser chamado para 1, mas eu acho que as leituras de portfólio, elas ajudam você a conhecer as pessoas, e quando você conhece, você cria um laço de amizade, de contato com aquela pessoa que é importante. E outra coisa que eu acho muito também legal é você fazer os próprios cursos. Geralmente os cursos, eles terminam numa exposição coletiva, num fotolivro coletivo, e aí você vai circulando, né? Acaba saindo cara a brincadeira, mas tá ali envolvida com pessoas o tempo inteiro. É fazer o curso no Parque Lage, procura fazer os editais dos festivais, e aí indo. E conhecer as pessoas também. Eu acho que a coisa mais legal que a fotografia traz é você conhecer pessoas. Eu fui para Belém, eu fui para... Sabe, assim, a gente vai para Tiradentes, a gente vai cruzando os festivais, vai a Paraty, né? A gente vai atrás da fotografia, vai levando. Mas eu acho que o mais importante, mais importante, é você saber o que é uma repetição de estereótipo e de representações de poder na imagem, sabe? Tomar muito cuidado com o que você está... o seu lugar de fala, né? E o que você está querendo dizer com aquela imagem? Porque tem que ter tem uma responsabilidade na hora de você publicar uma imagem, né? Eu acho, não sei como que você vai... Tem que ter, você só escolhe pessoas bonitas, por exemplo, para fotografar, né? Então... Você precisa dar uma mesclada. Né? Mas não é, eu vejo muitas mulheres falando. Fazendo, eu vou fazer foto feminista. Não é só posar de calcinha. Eu acho que o feminismo está muito longe de você posar de qualquer corpo que seja, tá, gente? Branco, preto, gordo, magro. Mas acho que o feminismo tá longe do mamilo. Tá longe, gente. Eu nunca entendi os protestos onde as mulheres queimam o sutiã. Não, longe de Rita Caro, gente. Não, é brincadeira, né? Tudo teve sua importância no seu contexto daquela época, mas enfim. Mas acho que tem a ver com o que você falou que a gente falou aqui, na verdade, talvez até eu tenha falado, de não repetir, construir uma coisa nova, né? A coisa
mudar. Que é difícil também, né? Pra caramba. Você fica pensando muito, quer ter uma ideia, não vem no muita tempo. Dificuldade. Eu já falei isso nos primeiros episódios aqui. Pra mim, encontrar o tema é difícil. Muito difícil. Eu vou te dizer que até hoje eu não encontrei esse tema que realmente me moveu e me deu vontade de... Acabou que é muito o dinheiro e o comércio do negócio, né? Isso foi muito mais o que me movimentou e muito menos um tema recorrente que consiga construir pessoal e que tem a ver com quem eu sou. E ainda o que me dá mais medo ainda é depois ter que descrever isso. A construção da narrativa das histórias, para mim, é um sofrimento. É surreal. Sofrimento. Tem uns caras, a gente já falou com as pessoas, eu falo, cara, como é que eu não lembro nem quem foi. Acho que foi até o Dante. Não sei o que a gente falou. Ah, não. Rogério Reis falando. Eu falei, cara, como é que consegue falar depois sobre aquilo de uma maneira que vende isso e que as pessoas entendam? Você tem 100 imagens, mas você tem que contar uma história, o edital só permite 9. Isso para mim é morte. Eu não consigo contar uma história com 9 fotos. Eu preciso mostrar as 100, gente. Porque a coisa tem tudo e eu não consigo editar. E aí, enfim, eu acho que aí a leitura de portfólio ajuda, né? A interlocução com outras pessoas também sempre ajuda. É muito importante a interlocução. Eu acho que a troca é fundamental. Eu lembrei aqui, o Renan Cepeda fala super bem da maneira que ele faz as coisas. É surreal, é difícil. Uma facilidade, né? Parece que nasce. Nasceu pronto isso aí. Você copiou isso de alguém, né, cara? Isso aí foi o ChatGPT que escreveu esse texto pra você. Não, mas assim, o próprio Renan, o Renan, são nomes que estão aí na estrada. Tô falando dos caras fodas. Os caras, pois é. Entendeu? E aí você... Os caras, qualquer coisa fica bom, não tem... Os caras estão pensando isso há muito tempo. Há muito tempo. Então... Não, e talvez as referências deles sejam muito distantes das nossas, e aí parece super original. Não, o Rogério mora do lado da minha casa, e ele faz a mesma foto que eu faço no arpoador, só que a dele é tipo prêmio fotojornalista, mas é a mesma coisa que eu fiz, tá? Só que a dele é foda. Porque foi o Rogério que fez, gente. Então, eu só fiz ali uma foto de turista na praia. O cara tem uma autoridade pra olhar a imagem que... Meu pai faz um retrato lá, tem um retrato meu que ele faz na janelinha da casa dele com a câmera na xereta e joga assim, 5 segundos e pá, porra. Eu fiz uma selfie, eu já tirei 1 milhão de selfies, eu nunca fiz essa foto. É isso. Os caras estão nessa, né? Não tem como. Conta aí, Aninha. Legal. E você, Aninha? Eu o quê? Quem é a feminista que mora dentro de você? Conta pra mim. Não, eu sempre me achei machista mesmo. Tô aprendendo. Talvez essa seja a sua maneira de ser feminista. Tô aprendendo. Somos todos, né, machistas. Fomos construídos, fomos construídos assim. Isso é uma desconstrução mesmo. É muito difícil, viu? Pro homem tá muito difícil, assim, entender. Principalmente quem viveu, né, nessa mudança, que eu nasci em 80, então ainda teve uma influência muito forte desse machismo patriarcal e que isso era o certo, né? Claro. E agora já não é mais, agora isso é o errado, e aí você fica num dilema aí, sei lá, vou lembrar agora do cara que faz veio na minha cabeça, o cara que faz o Super-Homem, que não paquera mais. Ah, é? Ele é um cara famoso, então pra ele virou Tá complicado. Ele não paquera mais, ele escolheu ele não flerta mais em lugar nenhum. Não sei se foi Mas aí daí, né, o 8 ou 80, por exemplo, no caso lá do jogador de futebol. Né, e que era um cara super desconstruído e a gente tava falando Mas também. Aí também, né, por exemplo, é tão confuso, porque você entende lá, eu também que nasci lá em 74, passei essa geração 80, ensinaram pra gente tanto tempo que a gente tinha que dizer não pros caras. Quando a gente queria dizer sim. Que os homens também entenderam que quando a gente diria não, era porque a gente também queria dizer sim. Então virou uma relação, porque eu tinha que mentir quando eu queria dizer sim, mas o cara tinha que entender que aquilo era uma mentira e seguir em frente. Só que hoje, se você diz não, é não, e se você seguir em frente, você vai preso. Então, quer dizer, não no Brasil, mas... Então é muito urgente, é muito difícil. Eu tô vendo uma série na... Apple TV lá, a Morning Show. Maravilhoso. Que é esse tema aí. Esse tema, aquela posição daquele jornalista. Não, e aquilo e começou com um negócio meio água com açúcar ali. Eu até falei pra minha mulher, mas legal, importante, interessante. Mas aí ela falou assim, eu acho que isso vai pegar fogo. E agora tá assim. A posição dele, você consegue, fica até arrepiado, porque é um limiar tão delicado. Surreal. Ele não entende que ele tá numa posição de poder. E ninguém entende.
Porque também para as mulheres, você também está encantado com aquilo, você não sabe que você está sendo subjugada. Você também está encantado com uma posição de poder. Enfim, é muito complexo. Acho que a menina do Daniel não disse não. Pelo que eu entendi até agora, ela não apareceu em nenhuma coisa que ela disse não. O que apareceu foi que ele forçou. Não sei. Eu vi que ela negou. Hoje saiu. Ela negou? Menos mal. Não, mas também tô falando eu tô falando do que eu li sobre o que falaram, sobre o que aconteceu. Lá na Espanha, né? Acho que eles têm provas, porque senão eles não iam prender o cara e o cara já se descontradisse, disse de novo e se ferrou. E ela, que não mostrou o rosto até agora, não pediu dinheiro nem nada. Dinheiro. A gente ainda continua insistindo. Não, mas ela tá mentindo, ela querendo tirar proveito. Não acho, porque não. A gente já tem um olhar de desconfiança. Não acho, não. Mas eu acho que esse cara, assim, eu tenho alguns amigos que são amigos dele e que esse cara era o contrário disso. No geral, no discurso dele como figura pública. Mas às vezes o cara sabe que é errado e fala... Não tô dizendo que ele não fez ou que ele não deveria ter feito. Tô dizendo assim, é engraçado e estranho como uma pessoa que está totalmente imbuída dessa imagem desconstruída e de atleta pode ainda cometer uma... De alguma maneira, talvez ele até fosse esse cara e naquele momento ali ele entendeu errado e fez errado. Entendeu e fez, né? Agiu errado. Isso que e aí tá pagando por isso. Então tá lá. Entendeu no meio do caminho. Parar e continuar. Porque ele era um cara que se veste de maneira super descolada e brincando com essa coisa entre o masculino e o feminino. É um atleta que, você lembra que uma vez que tiraram a banana, ele pegou... Ou seja, ele era um cara que nesses assuntos todos que estão em voga hoje, transitava de uma maneira tão... bailava nesses assuntos. E aí cai numa dessa... Eu não quero te criticar. Não. Pode me criticar. Nem ser feminista, mas é que tem coisas que os homens não conseguem ver. Sim. Por conta até da nossa cultura mesmo. E é até difícil da gente como mulher perceber. Eu sempre fui... Meu marido me brinca, fala que eu sou minhoca, né? Porque eu cresci no interior e vim pra cá com 17 anos. Minhoca da terra. Minhoca da terra. Vim pra cá pra estudar com 17 anos. Eu sempre fui muito ingênua, assim. Eu passei por várias situações constrangedoras e eu achava, no início, que a culpa era minha, entendeu? Pois é. Então, lógico, não. Aí hoje tá sessão terapia total, hein, galera? Não, mas é porque o assunto então, importante e tem a ver com essa história que a gente tá fazendo aqui. Com 20 anos eu fui trabalhar num hospital de traumaortopedia aqui do Rio. E eles só, para começar a brincadeira, eles só contratavam mulheres para a área de suporte. Então a gente passava por todo o processo seletivo, técnico, aquelas dinâmicas, RH, tudo. No final a gente ia no hospital, aí era uma sala só de mulheres, todas tinham que estar de cabelo preso, porque o diretor achava que era anti-higiênico, mulheres de cabelo solto. E aí ele fazia exatamente assim. Você. Ele escolhia pela aparência. As mais bonitas iam para a diretoria. E aí eu fui trabalhar num laboratório com uma colega. Eu chegava, às vezes a gente trabalhava de 7 às 4. Chegava um pouco antes, às vezes. Aí cansei de ver os médicos dando em cima dela. Ela tinha um corpão, usava um batomzão vermelho, assim, um cabelão aqui. Ela chamava muita atenção. Então, os caras estavam sempre em cima dela. Então, por um lado... É até feio isso que eu vou falar, mas... Por um lado, eu achava até bom, porque, assim, chamava atenção pra ela e eu passava despercebida, servia de escudo. Servia meio que de escudo, mas era cruel ver, assim, o assédio que ela sofria. Parecia que aqueles caras nunca tinham visto mulher na vida. Era bem surreal. E dos novos aos velhos, assim, não tinha muito parâmetro, né? E aí, um belo dia, eu recebi uma cantada do médico responsável pelo laboratório e eu não entendi. Ele me deu um relógio de presente. Uau! Aí falou... Não, aí falou que era só... era cheio de mulher no laboratório, as técnicas, tudo. E aí ele falou que era só pra mim, eu achei estranho, porque, poxa, eu trabalhava na mesma função que a menina. Aí eu falei, mas por que a Cris não ganhou? Aí ele falou, não, porque ela não desempenhou... Porque eu quero você. Ela não desempenhou o melhor serviço que você. E aí eu fiquei meio assim, eu falei, você nem acreditou na sua capacidade. Você achou que era a bonita, a gostosa que tinha que merecer.
Ana, hora terapia. Vamos vários exercícios ali, né? Mas você disse que ia me criticar e não me criticou. E que eu ia dizer sobre o Daniel, não, porque eu como homem, hétero, sei lá o quê, branco, sei lá o quê, toda essa situação que a gente vê hoje, admirava esse cara exatamente porque eu achava que ele era um cara evoluído o suficiente e que estava entendendo esse jogo novo do mundo e que faz todo sentido na minha concepção. Pô, esse cara é o cara. O cara cai numa dessa, cara, assim, me deu um... Eu falei, caramba. Não, é que as pessoas exatamente, não imaginam isso, entendeu? Exatamente. Que ele seria, meio por causa disso tudo, ele seria possível de fazer isso. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Exatamente. Se eu te mostrar essa foto do médico lá, você não diria que ele era um cara que faria uma parada dessa. Mas entendeu? também, assim, tem toda uma estrutura por trás disso também, que a gente também, ao mesmo tempo, não pode colocar todas as mulheres num lugar de vítima, de coitada, porque isso também era usado a favor dela e ela também usava desses macetes para ganhar certos privilégios também. Então, também dizer que ela era pobrezinha e inocente, coitada, também a gente tem que colocar as mulheres num lugar de eu sei o jogo que eu estou jogando e eu vou também me mascarar dessa fantasia porque, né, eu vou jogar o jogo. Não sei se esse é o ponto da Anitta também. Total. Já que o ponto da sedução é isso que vai fazer esses caras me darem o que eu quero, quem é que está no poder? Entende? Muita mulher jogou isso muito bem e joga ainda isso muito bem. É isso também. Então, mas não deveria ser uma obrigação, né? É porque o que eu acho que é obrigação que é chata, é que existe um modelo padrão a ser respeitado na feminilidade, como se houvesse um formato específico de corpo, de cabelo, trejeitos que as mulheres têm que cumprir para ganhar esse lugar de poder também. Existe é como se fosse um formatinho. A Anitta aí para... Né? Tem que ter não sei. Tanto que a galera da música fala que ela só atingiu a parte internacional a partir do momento que ela foi morar fora, que ela foi falar espanhol, que ela se adequou aos padrões das que fazem já sucesso lá fora desse jeito. Sempre em cima do sexy, que não é um estilo brasileiro, né? Que as pessoas criticam muito que não é o funk que ela faz aqui. Mas de alguma maneira ela levou, né? Ela usou isso para levar. Levou, mas depois ela teve que adaptar ao padrão de lá para ela poder vender. Então, se você for olhar as músicas que saíram e que foram mais tocadas lá fora, não são as músicas do estilo daqui. As pessoas, assim, eu conheço pouquíssimo das músicas de Anitta e tal, mas o que eu acho que as pessoas falam para mim, que eu acho muito admirável, é esse lugar dela ser a chefa. Ela é a gerente, ela que manda, que ela escolhe, ela que fala, ela escolhe. Isso ela não está servindo a um cafetão, um patrão, um chefe ou alguém que está ganhando em cima de dinheiro daquela imagem, né? Então isso... Até tão, mas ela está ganhando junto. Ela está ganhando mais. Sim, ela está escolhendo. Eu acho que ela está escolhendo. Por mais de um jogo visual que eu acho uma repetição de estereotipada ali... Acho que se ela não fizesse, talvez ela não... Mas isso é extremamente delicado, né? Total. E, por exemplo, você vê escolhas como... A gente saiu da fotografia. Não, mas isso tem a ver com a imagem, construção da imagem. Você vê uma artista como Marisa Monte, por exemplo, que super classuda, viagem também, produz no mundo inteiro e não tem a menor necessidade no trabalho dela de mostrar o corpo. Você não vê. Mas não fatura 1/10 do que a Anitta fatura. Mas então acho que talvez esteja a busca do resultado seja muito mais e também acho que politicamente e como pensadora a Marisa Monte faz muito mais do que a Anitta, mas como figura pública e como grana, acho que a Anitta é uma questão de escolha. Também que é o que a Anitta fala muito, que eu acho tão engraçado essa fala. Ela tem um lugar de verdade, mas também tem outro que dá ódio, porque ela tá lá. Não só a Anitta, mas vários outros personagens, elas estão lá na festa super glamorizadas, estão lá, não sei lá, estão em Paris, não sei. Todo mundo Catar. vai parar no mesmo lugar. E aí ela chega e fala assim, não, mas o mais importante de eu estar aqui é que eu represento todas as pessoas, que as pessoas podem olhar para mim e se inspirar, que elas também podem estar nesse lugar. Ninguém tá, né? Só ela. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que sim, gera uma inspiração lá uma menina de Honório Gurgel, que entendeu? era da Furacão 2000. Isso você
entende que é permitido você crescer na vida. Isso também acontece. Então, mas alguém selecionou, não? E aí, mas assim, a Anitta alcança mais mulheres do que a Marisa Monte nesse sentido. Então tem um trabalho também que é acho que tudo é importante. Tem dois lados. Tudo tem dois lados. Uma pena que acho que a repetição, no caso da Anitta, ou de outras, tem essa repetição da imagem programada. Isso. No caso da Marisa Monte, não é uma imagem popular, mas também não deixa de ser uma repetição de uma imagem... Das divas de rádio, talvez, não sei, remete a um outro tempo. Mas tem uma coisa um pouco da pensadora, da artista, claro, que tem uma construção. Tem uma construção da imagem também. Tem uma construção. É menos bobo e menos simples do que você tá de Chanel no Catar, com cabelo liso e rebolando a bunda. Mas também é um estereotipo, vai. É uma repetição aí de uma coisa... mas acho que de outro mais interessante na minha concepção. Também acho. Quer dizer, enfim, tudo acho tem que seu tudo dois tem pesos valor, exatamente. Não adianta a gente... Na fotografia, quem você acha que tem, assim, um perfil diferente, assim? Quem tá falando, saindo fora do comum, né? Ai, cara. Assim, se eu fosse... Comparando, assim, com tudo que a gente viveu lá na pós, né? E aí eu posso falar... Eles vão gostar ou não, paciência, né? Vão me criticar de qualquer maneira. Não, é que na pós, eu trabalhava... Na época, eu trabalhava muito forte comercialmente já, né? E a galera criticava muito quem era muito comercial. Então, tinha muito essa divisão, tipo... Ou você... Artista ou comercial. Ou você é artista ou você é comercial. Tinha isso, né? E não podia ser... Eu lembro que a primeira vez que eu conversei com o Rogério Reis, que a gente foi fazer uma entrevista com ele, ele falou que ele era generalista. Nossa, quase dei um abraço nele. Falei, também. Então, isso é raro, né? E aí, na época, eu fiquei muito presa numa referência de uma fotógrafa, que é a Márcia Charlison, de BH, que ela é uma pessoa que consegue andar bem nesses dois mundos e não é criticada, assim, as pessoas... Aí, nos dois lados as pessoas respeitam, né? Pra você, tem alguma referência? Mas assim, talvez é porque mesmo no lado comercial ainda tem um lado autoral, né? Tem um lado que é bem, talvez... no caso dela tem, bem forte. Ela consegue botar uma autoria ali nas imagens. Mas a pessoa que contrata ela não tem a menor noção disso, né? Mas... Acho que tem um pouquinho, Aninha. Acho que quando... São as pessoas até que cobram mais caro dentro do comercial, são as que conseguem. Algumas pessoas têm, né? As revistas, talvez. Não sei, eu não sei quem mas a maioria da clientela não, né? Mas eu pensando aqui, né, nos fotógrafos comerciais que eu conheço, os que ganham grana mesmo, os que ganham mais grana são os que conseguem imprimir alguma coisa pessoal ali naquela imagem. E hoje também eu fico pensando que, né, nessa coisa do consumo do Instagram, cada vez mais os próprios artistas ou comerciantes ou vendedores são as próprias pessoas comuns. Cada vez mais a imagem ela é feita por gente comum ou querendo parecer que foi feito num clique de celular qualquer, né? Acho que cada vez mais a imagem está ficando mais simples, eu acho, até. Isso é bom, porque vai ficar mais fácil da autoria. Não sei, estou pensando nisso agora, sim, mas cada vez mais você não precisa mais ser... Tirando o trabalho não precisa mais pagar o fotógrafo para vender, não, né? Que quem está fazendo agora já são as pessoas comuns, depende do número de seguidores que você tem. Eu acho que mais do que talento, a imagem agora vai perdendo cada vez mais a especificidade. Quem tiver... A técnica caiu um pouco no chão e a capilaridade dela é mais importante do que especificamente. Agora depende da dancinha que você fizer, ou sei lá, tem todos uns argumentos loucos para ganhar seguidor. Do verificado ou do número de seguidores, aí tem várias métricas ali que... Eu fico aquele menino... Mão de pedreiro? Luva de pedreiro? Luva de pedreiro, como assim? O cara, de repente, começou a vender. Receba. Da maneira tão simples, Ele fez um vídeo, você viu esse vídeo esses dias que ele fez? As pessoas criticando ele, que ele era... Cara, ele fez um vídeo aí. Ele fez, não, aí já tem uma construção com uma agência. Mas assim, ele põe todos os comentários negativos que ele recebe lá, e aí que ele é um, sei lá o quê, né?
De repente ele, numa coisa assim, ele olha assim, aí fala, minha frase é essa, receba, sei lá o quê, Jesus, tananã. E aí começa a aparecer todos os patrocinadores mundiais do cara, assim, Tá em vendo? volta dele. E que começou de uma maneira como bizarro. Tem uma gente iluminada, gente. Tem. É muito louco como isso... Igual o menino da Hugo Boss também, que ele ficou famoso no TikTok e ele só fazia assim. Aquele. Isso que já fez mashup com ele, já. Os dois já fizeram juntos. Ele não fala uma palavra. Só faz Ele é garoto propaganda da Hugo. Tá vendo, Ana? Agora. Pois é, tô toda errada, viu, gente? Não, é porque realmente. Não é isso. Eu acho que agora vai ficar cada vez mais. O modo de fazer imagem vai ficar mais simples. Quanto mais simples, mais difícil, né? Porque fazer o simples não é tão. Não acho tão. A gente caiu por terra, mais ou menos, né? Você tem, na verdade, uma super construção da simplicidade que pode funcionar, né? Lógico, e eventualmente alguém acerta sem saber. Mas essa não é a história da fotografia, né, gente? Total. Vinha os caras lá carregando aquelas caixas, aqueles viajantes, de repente a fotografia se populariza com a Kodak, com a câmerazinha de família, e aí agora no celular todo mundo vem fazer imagem, e agora... Total. Não é. Sua voz vai sumindo. Eu fiz muito isso já. A Aninha fazia muito também, né, Aninha? Aprendi. A gente ficou craque. Isso. Gente, já fofocamos, hein? Já falamos. Como é que estamos de horário aí, geral. A gente já pode finalizar. Podemos? Já. Eu acho que esse super importante esse papo. Acho que você falar da construção da imagem é uma das coisas mais importantes da fotografia, na minha humilde concepção de quem não sabe nada. À medida que a gente vai estudando, a gente vai vendo como se repetem, né? Por exemplo, eu fico vendo que... Gabi, fala. Opa, ouvi bem agora. Oi. Que, por exemplo, eu falo muito isso, né? Que o cara que vende cueca Calvin Klein, ele ainda está repetindo da vinda de Michelangelo, né? Então, essa representação... Eu já fiz cueca. Então, mas você ainda quer aquele abdômen trincado? Eu fiz o fotógrafo fazendo... Você repetiu aquilo. Total, tanto lingerie quanto cueca, fiz os dois. Então, aí você vem de 500 anos de representação e ainda a imagem sobrevive, né? Aquele ideal sobrevive. Então, vamos ver se agora nessa desconstrução de quem pode fazer imagem, que acho que todo mundo agora faz imagem. Eu acho que vai surgir coisa nova. Tem uma estética nova aparecendo. Mas que no final das contas vai ser uma reconstrução daquela estética com uma pegada um pouco mais leve e tal. Vamos ver. Vamos acompanhar. Você que vai me dizer, você que é estudiosa. Vamos acompanhar. Gabi, a gente grava pro canal, pro YouTube, né? Isso. Mas a gente também coloca nas plataformas de áudio. Então fala pra gente o seu Instagram e se você tem algum site, qualquer outro canal que as pessoas possam te achar, ver seu trabalho. Não, por enquanto só o Instagram, @Gabriela Massotti Lima, Massotti MASSOT Lima. Estou produzindo o site, mas ele não conseguiu sair, não conseguiu nascer ainda. Um dia chega. Mas é isso, por enquanto só o Instagram. O que mais? Só. E aí lá o pessoal consegue ver suas lives? Sim, as lives uma vez por mês, eu anuncio um pouquinho antes. Tem lá todas as gravadas que eu já fiz com mulheres incríveis, cada um trabalhos incríveis também. Bora bombar essa mulherada para vir para cá. Isso aí. Exato. Se forem do Rio, já pode... Porque por enquanto a gente tá só... Vamos. Uma questão geográfica, mas em breve teremos mais patrocinadores. Isso. E aí será possível. Estamos aí em negociação. Isso. O Laje vai pagar a gente para vir aqui fazer o podcast. Patrocínio Betamax. Luxo. Isso. Galera, tivemos aqui com a Gabriela Massotti. Incrível, se você... Papo interessante, muito legal. Quer entender de fotografia, esse aí acho que é o primeiro fio da meada. Não é a câmera e é um pouco do que a gente tem dito aqui nesse podcast. Tentar trazer um pouco mais da história, da construção, de quem são as pessoas por trás desse mercado, possibilidades desse mercado e também a técnica, o equipamento. Mas acho que o tema e essas coisas todas e esses assuntos pertinentes momentâneos, né, atuais e não tão atuais assim, mas que estão na boca do povo aí. A gente falou hoje sobre Big Brother, prisões internacionais, abusos, séries de TV. E isso tudo constrói a tua imagem, então é muito importante.
Gabi tá aqui. Foi demais. Para mim foi Adorei, muito gente. bom. Obrigada mesmo. Obrigado pela paciência e por Foi dividir. ótimo. Mas é só um adendo do que o Ian falou. Em muitos canais vocês vão ver como se fotografa, né? Muitos canais falam sobre técnica fotográfica. A gente quer falar por que você fotografa. A gente quer saber por que o fotógrafo fez aquela imagem. E isso vai ser muito importante se você quiser vender o seu trabalho um dia. Então, era essa dica que eu queria deixar para finalizar aqui. Por isso que foi tão incrível assim receber a Gabriela aqui. Foi. Porque ela fala muito sobre o porquê ela tá buscando essa imagem. Se você não tiver porquê, a sua imagem não vai ter força. Isso aí. Segue. Curte aí. Bota no gostei mais, favorita, encaminha para os teus amigos. A gente vive disso daqui. E quanto mais você falar, curtir, interagir com a gente, mais força dá para essa plataforma aqui. E a gente pode trazer mais gente como a Gabriela aqui para falar de assuntos vastos da fotografia, da imagem, da construção disso tudo. Obrigado por estar assistindo. Queria agradecer nossos apoiadores de mídia, o Foxcast do Léo Saldanha e todas as plataformas da Fox que falam sobre técnica, fotografia, construção da imagem, marketing, ou seja, um pouco do que a gente falou aqui e muito mais. Também a revista Portfólio, o Luiz. Luiz, estamos te devendo mandar as matérias para sair, por isso que não tem saído muito, a gente precisa, na verdade, a Aninha, que é minha dealer de historinhas aqui, e nosso patrocinador, a Banlec. Se você é um fotógrafo, quer começar a vender suas fotos, ou se você já faz fotos, procura a Banlec, está aqui na imagem, o QR Code provavelmente em cima aí, e você lá vai encontrar uma plataforma completa para venda das tuas fotos. Se você faz esporte e evento, você já está na plataforma certa. E se você acredita que suas fotos podem ser vendidas de alguma maneira, a Banlec tem a ferramenta para você. Entre em contato com eles, eles vão te auxiliar a como construir teu álbum, a como vender, e vão ter um atendimento 24 horas para você e para o teu cliente aí, com uma taxa maravilhosa de 9%. Aí, Jonathan, patrocina nós mais. Tamo aí. É isso, gente. Obrigado. Gabi, Obrigada, obrigado. Gabi. Obrigada a vocês. Muito legal. Valeu. Obrigado, Laje. Valeu, galera. Tchau, tchau. Até mais.